Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Meus queridos irmãos, o mundo gospel não anda bem, não anda bem. Quando eu solto a musiquinha, você já sabe. Alguns dias atrás, o pastor Anderson Silva, o pastor tatuado lá de Brasília, ele que agora pulou para a esquerda, tá andando junto, tirando foto, não vem falar para mim, porque ou você fala mal ou você anda junto. Os dois não dá para fazer ao mesmo tempo não, irmão. Vamos lá. Ele tá falando, tentando fazer uma justificativa sobre os comportamentos do pastor Jack lá no sul do país. Aquele pastor que colocou um ringue dentro da sua igreja, que de vez em quando aparece na live fumando, um charutinho e outras vezes bebendo uma cervejinha. E aí, então confere aqui comigo, aqui, aquilo que o nosso irmão Juan Faraó mandou para nós. Confere aqui no cantinho da tela. Pastor Jack, um amigo meu em Porto Alegre, sendo escorraçado pelos religiosos porque faz culto de homem com cerveja, bacon e charuto. É pecado. É pecado. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ó o nível do berçário gospel. É sério que tu vai aplicar esse versículo desrespeitando o processo hermenêutico para poder validar? Não, mas é contra a saúde. E teu McDonald's é o quê? E esse pastor barrigudo aí é o quê? Então, do tipo assim, se você defender que o irmão não pode beber por uma questão de saúde, você tá morrendo. Acaba o culto, você vai comer pizza. Acaba o culto, você vai tomar 1 litrão de Coca-Cola. Olha o tamanho da barriga do seu pastor. Cerveja ainda natural, pessoal. Eu não acredito que ele fez isso não, gente. Ele tentou comparar a ingestão de alimentos, ainda que não seja dentro de um padrão, por exemplo, os fast food, com o mesmo teor de bebida alcoólica. Você tá de brincadeira, meu amigo. Você tá de brincadeira. E ainda vem falar o berçário gospel. Prefiro ser um menino do que alguém que se julga tão adulto e falar de forma caduca os seus pensamentos. Meu querido irmão, é bíblico. E quem usou o versículo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e não me deixarei dominar por nenhuma delas, é no mínimo uma forma de equilibrar a vida. Porque, rapaz, já pensou naqueles irmãos? O assunto sempre vai rodar em torno da bebida alcoólica. E aí, a gente precisa lembrar que no Novo Testamento, lá no Apocalipse, abre a sua Bíblia aí comigo, falando de Bíblia, lá no Apocalipse, no capítulo de número 1, a Bíblia vai nos informar que Jesus nos chamou de reis e sacerdotes. Olha que coisa interessante. A partir do versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. No Novo Testamento, nós somos sacerdotes. Primeira do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, falando de Bíblia, versículo de número 9. Primeira de Pedro, capítulo de número 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gente, vamos lá. Você conhece o seu limite? Você sabe com quantos copos ou com quantos ml você vai ficar embriagado? Pastor, o charuto é para adoçar a boca. Conversa fiada. Os caras estão fazendo do templo um lugar qualquer. Isso é o que nós chamamos de vulgarização do sagrado. Ou seja, o local do templo, que é um lugar de adoração, o cara faz uma reunião de homens para fumar charuto, para beber cerveja, comer bacon e fazer luta, fazer algazarra. Tá? De brincadeira comigo. E aí o Novo Testamento vai dizer que nós somos sacerdócios. Nós temos um sacerdócio, que nós somos sacerdotes de Deus. Só que desde a antiga aliança, quando você vai ler o livro de Levítico, no capítulo de número 10, Levítico, capítulo de número 10, versículo 9 em diante, escrito está, Levítico, capítulo 10, falando de Bíblia.
vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis. Quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Gente, será que o tabernáculo mexicano é tão inferior ao templo de hoje? Ou ele é mais santo do que o templo de hoje? Porque era o local onde Deus era venerado, onde Deus era buscado. E não era qualquer um que entrava. E a Bíblia dá uma expressão bem forte. Nem vinho e nem bebida forte. Nas duas vezes que aparece vinho e bebida forte na Bíblia, no mesmo versículo, é em Levítico, capítulo de número 10. E uma das coisas que me chama a atenção nessa história toda é que eles estão querendo dizer que é possível, sim, você beber e ser crente. Gente, a palavra vinho e bebida forte, shecar, ela aparece as duas no mesmo versículo, em Levítico capítulo 10, versículo 9. Aí no versículo 10 escrito está: para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. 11. E para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. E não venha me dizer que Levítico é só para a tribo de Levi. Porque senão eu vou falar que a carta de Corinto é só para Corinto, a dos Gálatas é só para os Gálatas, aos Filipenses é só para os Filipenses, e a gente não precisa delas. Como dizia John Stott, a Bíblia é toda para o homem todo. Aí Paulo vai dizer na carta aos Efésios, no capítulo de número 5, para a gente fechar, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18, falando de Bíblia. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ô, queridão, o que eu explico para o irmão que saiu do alcoolismo, que na reunião de homens na igreja tem cerveja grátis? O que eu explico para a irmã que chorou e para a filha do irmão que lá estava chorando, sendo escorraçado, apanhando do seu pai, do seu marido, as irmãs? E agora a igreja, que deveria ser um centro de recuperação, um lugar de reabilitação, um lugar de acompanhamento, mentoria, o cara está sendo convidado a sentar junto à mesa para voltar a beber. Fora aqueles que têm intolerância no sangue. A bebida não combina com ele. Que apenas um gole o cara já vai passar vergonha. O que eu explico? Moderação, pastor. Moderação. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, Paulo dizendo aos Coríntios, faça-se tudo para a glória de Deus. O que você pensa sobre isso? Deixa aí o seu comentário e a sua opinião. Estariam eles certos? E a Bíblia está errada? Quando a Bíblia proíbe o sacerdote de beber vinho e bebida forte? E lembrando, Jesus na nova aliança nos fez reis e sacerdotes. E o sacerdócio tem uma proibição. Quanto mais para entrar no tabernáculo, no templo do Senhor. Pegou a visão? Juan Faraó, muito obrigado pelo vídeo. E daqui nós continuamos a proposta falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb@gmail.com. Eu vou repetir, doarparafb@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix, que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí de repente você diz assim, pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar e às vezes tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.